Deputada Celina, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, João. Queríamos primeiro parabenizá-la pela sua atuação na Câmara, essa voz brilhante de oposição, né, confrontando sempre essa grande base aliada do governo Agnello, e a gente tem visto que a senhora tem sido sempre muito atuante. Como é que a senhora está vendo o governo hoje, o governo do GDF? Olha, eu acredito assim, né? Era um governo que a população tinha muita expectativa, tanto que ele foi eleito aí com 70% aí da aprovação aí da população. E as áreas prioritárias, que foram as áreas onde, né, as maiores promessas de mudança, foram as áreas onde nós estamos vendo aí o maior caos. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e a nossa comissão, João, ela só é acionada no caos, porque quando falta o mínimo, que é o direito de ser humano. Então, assim, nós estamos constantemente nos hospitais públicos, né? A gente percebe aí, houve uma contratação de profissionais? Houve sim, né? Mas houve uma grande também aposentadoria desses profissionais. Não foram 11 mil, não foram, isso nós aprovamos na Câmara essa lei, só que nós tivemos aí o ano passado 3 mil e poucos profissionais que foram contratados, mais alguns esse ano. Só que a efetividade da gestão pública, ela não acontece. Porque a saúde, ela não vive só de profissionais, ela vive de remédio, ela vive de equipamento, ela vive dessa dinâmica. Falta o básico. Às vezes a gente chega no hospital, tá faltando Voltaren. Voltaren é um remédio que em qualquer lugar tem que ter. Eu estava conversando ultimamente com o presidente do Sindicato dos Médicos e ele fez uma colocação muito interessante. Se contrata, vamos dizer assim, inaugura-se um determinado hospital e contrata-se 4 médicos. Mas a escala de médico normalmente é mal feita pelo aquele diretor. Então, você chega num determinado dia, na quarta-feira, não tem aquela especialidade do médico. Um ortopedista, vamos dizer assim. E aí, o ortopedista só vai estar lá na próxima quarta-feira. E aquele camarada que quebrou a perna, aquele que tem uma fratura exposta, como é que resolve essa questão? Então está muito voltado na questão da gestão hospitalar, de fato. E eu vejo, se você chegar num hospital público hoje, a entrada do hospital público já é assim, uma coisa horrorosa, não tem um mínimo de dignidade, as cadeiras quebradas, né, não tem um painel de senha, não tem aquele acolhimento que você teria em qualquer outro local. E aí essa mesma secretaria gasta 8 milhões para criar uma rede de internet, né? Uma rede de internet para dividir exames. Opa, peraí, nós temos hoje ferramentas aí que são gratuitas, que você consegue dividir laudos, que você consegue dividir opiniões. Então, assim, gastar 8 milhões para comprar uma rede, né, de intranet, é coisa realmente que assusta a gente, né, João? É verdade. Eu entendo também que os funcionários hoje que atendem, prestam serviço nos postos de saúde, funcionário administrativo, os guardas, os vigilantes e tal, eles precisam de um acompanhamento psicológico também. Eu acho uma questão que às vezes falta humanidade dessas pessoas em relação àquele pobre, aquele doente que está ali para ser atendido. Às vezes está tão acostumado a ver aquilo, né? Virou cotidiano, né? Vira um cotidiano, mas é um circo de horrores. Um circo de horrores. Eu não estou criticando aí aquele cidadão que está ali para presta um serviço, enfim, que está vendo aquele tumulto, mas enfim, fechar a porta na cara do paciente, da família, às vezes que está desesperada, né? O governo deveria investir também na questão da capacitação. Como é que a senhora vê isso? A senhora, nessa comissão, não tem como criar um projeto para fazer essa capacitação desse atendente, desse vigilante que está lá? Isso é fundamental, esse acompanhamento psicológico. Isso é um processo que, inclusive, é uma das metas do SUS, que é o processo de humanização. Só que está muito longe ainda do Distrito Federal conseguir aí atingir as metas da humanização do serviço público de saúde. Nós temos algumas anomalias aqui no Distrito Federal que são coisas assim que
que vieram, né, e algumas coisas, inclusive, que a nossa atuação aí também permitiu que não acontecesse. Eu vou te dar um exemplo. O governador Agnello prometeu em 6 meses inaugurar 10 UPAs. Ele não conseguiu isso. Então ele quis inaugurar uma UPA para conseguir cumprir uma promessa de campanha. Só que para ele inaugurar a UPA, ele teve que fechar o pronto-socorro do Hospital de Samambaia. Então, qual que é a gestão nisso, João? É melhor não cumprir o compromisso de campanha, deixar um hospital funcionando, porque é um pronto-socorro, já estava instalado. Porque como é que o Conselho Regional de Medicina, o CRM, foi lá e o médico estava escalado para o hospital e para a UPA? Como é que você pode ocupar 2 lugares no espaço ao mesmo tempo? Isso não existe. Isso né? Parece que vai acontecer também em Sobradinho 2, né? Parece que vai acontecer isso também, né? Olha, se você conversar com os especialistas de saúde pública, porque saúde é uma coisa que não pode dar lucro. Então nós não podemos deixar os empresários do ramo de saúde quererem, né, entrar no Distrito Federal e gerar lucro disso, porque saúde não é algo para dar lucro, é algo para ser subsidiado pelo Estado. Então, o que a gente percebe hoje? Há uma tentativa do governo de terceirizar a saúde. E isso é péssimo, vai na contramão do SUS, até porque é o seguinte, você tem um profissional, vou te dar um exemplo, um fisioterapeuta que ganha na rede pública R$3.000. Você contrata no serviço privado por R$4.000. Como é que você vai ter 2 profissionais, cada um ganhando um recurso diferente do outro? Esse profissional privatizado, ele mata o hospital público. E isso está aprovado, isso são pesquisas que tem no país todo. Então, assim, quando o edital chegou a sair das UPAs, e a gente brigou muito, nós fizemos audiência pública, porque nós tínhamos vários concursados no Banco Reserva, prontos e aptos para ingressar no serviço público. O governo não ia nem ter que gastar recurso. Nós conseguimos aí com muita luta, teve muitos profissionais da saúde que tomaram posse dos seus cargos, que hoje estão trabalhando no serviço público. Então, assim, é a contramão do que é correto. Eu tenho várias críticas aí na questão das UPAs. Eu acho que a UPA, se você tem uma rede pública que funciona de verdade, a UPA, você chega lá, passa um remedinho e vai embora. Então, se você tem um serviço público de qualidade, com um posto de saúde integrado, você não precisa de ter uma UPA. A UPA, se for para tirar o profissional hoje do hospital para botar na UPA, é melhor que a UPA não aconteça. Porque nós tivemos esse Samambaia, uma experiência que aconteceu. Tanto que o CRM fechou o hospital, fechou a UPA. Porque tinha momentos na UPA que não tinha nenhum profissional. Como é que você tem um paciente sem ter nenhum médico? Isso não existe, João. Então, você trocar 6 por meia dúzia, eu não falo nem que é trocar 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 3. Você tinha um hospital que está funcionando, vai trocar por um. E a questão da educação? A educação eu comecei, assim, no nosso mandato, assim, com várias críticas, né? Porque a educação começou aí convocando 1.500 professores, depois desconvocaram. A educação errou muito. O governo do Distrito Federal, ano passado, tirou 50 milhões da área da educação, colocou para outras áreas que não são prioridades. E até hoje não repôs esse recurso. Nós tivemos aí também uma luta grande que foi dos diretores que eram eleitos, né, que o GDF entrou e queria exonerá-los. Nós conseguimos no Ministério Público aí uma ADIM em cima de uma lei. O ano passado, no final, no apagar das luzes. Foi até bom a senhora tocar nesse assunto. Nós recebemos uma denúncia essa semana em relação às eleições que ocorreram. Parece que houve, segundo denúncia que nós estamos apurando, houve um boca de urna, se não me engano, na Ceilândia e em Samambaia. A senhora soube disso, deputada? Não, essa denúncia ainda não chegou para nós. O que chegou para nós, assim, é que, né, o que a gente percebe é que houve uma movimentação no sentido de tirar os diretores que estavam eleitos, né? Não só os que estavam eleitos, tanto como teve algumas escolas que não tiveram eleições, então que teve a recondução de alguns diretores. Inclusive, quando a gente entrou com essa ação no Ministério Público, João, o Ministério Público criou essa ADIM que eu estava te falando, pediu essa ADIM nessa lei, porque no final do ano passado, a bancada do PT assinou uma lei que suspendia, numa emenda que o PT tanto critica, que chama emenda submarina, porque o projeto que o Rosso havia mandado para a Câmara era um projeto sobre professor temporário, e eles botaram dentro dessa lei um parágrafo lá quase que escondido, que extinguia os cargos de diretores até que viesse um novo projeto para a Câmara. Ora, você não vai conquistar um processo democrático extinguindo um outro processo democrático. Se eles não queriam a gestão compartilhada, porque o PT defende a gestão democrática, que é o que está valendo hoje, mas nós tínhamos a gestão compartilhada, e nós temos algumas diferenças entre elas, né?
é um processo de melhoria, mas não de extinguir aquilo para depois criar o que eles acham que seria o ideal. E isso seria um prejuízo muito grande se tivesse acontecido. Por quê? Porque iria ter um aparelhamento do Estado, um aparelhamento político do Estado que é muito ruim para as escolas, porque aqueles professores haviam sido eleitos. Aí você nomeia um para que daqui 6 meses tenha eleição. É como se você desse a máquina para que ele fosse eleito. É pesado verdade, isso, né? É verdade. Não dá para politizar. Não dá, ainda mais educação. Política de Estado, política de saúde, política política de Estado, de uma maneira geral. Essas ações básicas de Estado, eu debato sempre que posso em relação a essas questões e, como cidadão, a gente precisa que tenha uma continuidade nessas questões, principalmente em saúde, educação, segurança pública, né? Nós tivemos 52 dias de greve aí da educação, isso reflete a insatisfação do próprio sindicato, que foi inclusive base para a eleição do governador Agnello. É verdade, o sindicato sempre apoiou. Sempre apoiou, acreditava muito. Trabalhadores, né? Acreditava muito. Enfim, né? Deputada, senhora, vamos voltar a uma questão agora, falar política e do ambiente da Câmara. A senhora se considera uma deputada polêmica? Eu acho que eu sou, né? Assim, polêmica porque toda vez que você fala algo que incomoda, você cria uma polêmica. Então, em alguns momentos, eu já ouvi de tudo, né? Que eu sou polêmica, que eu sou doida, que eu sou isso, mas eu acho que é melhor você fazer alguma coisa, né? Porque só erra quem faz, né? E a gente tem humildade de saber que nós estamos começando a nossa vida política, mas o que eu acho que não é correto, eu sempre tenho a coerência de falar. E não me calar, até porque eu acho que a omissão, para nós que fomos eleitos como parlamentares, é algo que a população não vai nos perdoar. Porque a população não quer muito da gente não, João. A população quer que a gente fale, que a gente cobre, que a gente fiscalize, que a gente represente eles de verdade. Então, assim, eu prefiro fazer e ser uma deputada polêmica do que ser uma deputada morna, né? Assim, que não faz nada ou que não significa nada, ou que quando você fala o nome, essa mulher existe, onde que ela está? Então, acho que eu não conseguiria ser uma parlamentar assim, não. E com esse temperamento polêmico, o ambiente entre os pares é bom? Até porque, assim, uma coisa é você falar a verdade, né? Eu sou uma parlamentar que sou respeitada pelos colegas de Câmara, até porque nosso tratamento individual, ele é diferente, né? Eu acho que o respeito ele tem que caber em qualquer lugar. Lá é uma casa onde você não faz nada sozinho. Até para você aprovar um título de cidadão honorário, você precisa de 13. Então eu tenho o maior respeito por todos os pares, né? Até pela opção política que eles fizeram de estar na base do governador. Isso é respeitado e tem que ser respeitado, porque isso é uma opção de foro íntimo. E aprendi também a cumprir os acordos e levar os acordos até o final. E eu acho que isso conquista o respeito deles por nós também. Um assunto que não pode faltar nesse nosso bate-papo aqui. E eleição da mesa? Eleição da mesa. Prognóstico da senhora? Eleição da mesa. Está tudo muito indefinido, né? Porque política é muito mexido, né? Nós temos aí alguns cenários. O governador Agnello não sinalizou qual que é o candidato dele. Eu acho que isso, em algum momento, né, com uma base aí de 21, vai pesar. Eu vejo muita dificuldade do próprio PT ter um lugar na mesa, porque os outros parlamentares não confiam em parlamentares assim. Não é que não confiam no parlamentar do PT, mas que não tem aquela relação de conversa, de afinidade, a gente percebe isso. A reeleição do Patrício precisaria dessa emenda de 16 parlamentares, que a gente vai ter que mudar a lei, né, para que possa acontecer a eleição do Patrício. Então são várias coisas que estão pendentes aí, entendeu? Então é muito cedo, eu acho, que para falar até pelo cenário, mas é algo que nos bastidores a gente começa a perceber que há movimentações nesse sentido, né? Eu falo isso com muita tranquilidade. Do PT, talvez só o Patrício que teria chance. Eu falo isso com tranquilidade, porque os outros parlamentares não falam em outros nomes. E fora do PT aí você tem outros candidatos que são do blocão, né, do bloco do PMDB e de outros blocos. E pessoas até que estão fora da Câmara também, né, da Câmara também. Então, a gente percebe que tudo pode acontecer ali, desde que o peso político também seja equilibrado, né? Eu já tenho minha opinião. Vai dar zebra. Agradeço a deputada Celene União mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Espero João. A senhora mais uma vez aqui. Aliás, obrigada. Diversas vezes aqui conosco para debater, Obrigada, conversar, obrigada. bater o nosso papo.
Obrigada, e o espaço está João. aberto aqui. Obrigada, João. Um abraço. Terminando por aqui.